escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a melhor escola do mundo. A paz do Senhor, amados. Sou Estel Oliveira, superintendente da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Maranhãozinho, pastoreada pelo pastor Idegard Andrade. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando mais uma lição para a honra e a glória do Senhor Jesus. Já quero agradecer a Deus por você estar me assistindo e permaneça comigo até o final desta aula e que Deus lhe abençoe grandemente. Nós já estamos na lição 6, 10 de maio de 2020. O tema da nossa lição é a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. Texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. Outrora, verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Aqui nós temos o primeiro ponto a ser considerado, que é o preconceito do povo de Israel contra as outras nações. Vemos nesse versículo que Paulo diz claramente que os gentios eram chamados inconcessivos, ou seja, impuros, pelos judeus, no que diz respeito à possibilidade de se ter uma relação com o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Os gentios, que são as outras nações que não os filhos de Abraão, pela própria lei de Moisés, estavam separados da comunhão com Deus. Os judeus se achavam superiores em relação às outras nações por terem sido escolhidos para fazerem parte do povo de Deus. Agora vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 2, 11 e 12 e também em Romanos 4, 12 e 14. Leiamos, Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O nosso primeiro ponto tem por tema chamados incircuncisão, que vai ser dividido em 4 tópicos. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisivos. Segundo o comentarista Chaplin, para os judeus, a circuncisão é um dos mais importantes dos seus 613 mandamentos. Essa circuncisão é interpretada como sendo sinal do pacto entre Deus e Israel, tendo em vista que Deus havia separado Israel como um povo escolhido para manifestar sua graça e misericórdia. Os judeus acabaram desenvolvendo um sentimento de superioridade e desprezo em relação às outras nações.
O que vem ser circuncisão? O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Está lá em Gênesis 17, 10 e 11. Toda criança, a partir de 8 dias de nascido, ele tinha que passar por esse ritual mosaico, que era a circuncisão. O próprio Jesus foi circuncidado quando ele tinha 8 dias de nascido, porque ele mesmo disse que ele veio para cumprir a lei. Então ele passou por essa obra que era feita por mãos humanas. Deus fez esse pacto com Abraão e as primeiras pessoas que foram circuncidadas foram Abraão e Ismael. Então, no decorrer de toda a história, todo israelita tinha que fazer a circuncisão. Para melhor esclarecer esse ponto, podemos dizer que essa cirurgia se assemelha à que é feita atualmente para o tratamento de fimose. Esse procedimento cirúrgico, que era feito por mãos humanas naquela época, ele era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Vocês podem conferir na sua Bíblia em Gênesis 17, 12. Um ponto interessante, que eu vou destacar aqui, que eu achei interessante, é esse 8º dia. Por que a circuncisão deveria ser feita nesse dia? Especificamente nesse dia. A revista Defesa da Fé, no número 47, traz um artigo que explica essa questão. A matéria, ela diz que nesse período, o sangue da criança coagula mais rapidamente, facilitando a cicatrização. E especificamente no 8º dia, os níveis de vitamina K e de protombina no sangue da criança atingem os níveis máximos, ou seja, favorecendo em muito o processo de cicatrização. Naquela época, quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, era excluído da aliança. Você pode conferir em Gênesis 17 e 14. É interessante notar que o texto de Gênesis 17 e 14 diz: e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu conceito. Essa palavra, amados, nos remete à ideia de ser morto, mas o real significado do texto é excluído. Ter aliança com a pessoa anulada. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado seria excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. O ponto 2, ainda do primeiro ponto, chamados a incircuncisão. O ponto 2 vem falar o seguinte: o significado religioso da circuncisão. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Vamos ler Êxodo 19, 5 e 6. Que vai dizer o seguinte: que nos diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Então, amados, o significado religioso apontava para a santificação. Todo israelita que fosse circuncidado era considerado um homem santo, ou seja, um povo separado. A nação de Israel era uma propriedade peculiar exclusiva de Deus. Esse processo da circuncisão era obrigatório, porque fazia parte da aliança que Deus havia feito com o seu povo. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Conforme vemos em Gênesis 17, 13, diz o seguinte: sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês
será uma aliança perpétua. A circuncisão distinguia quem tinha aliança com Deus e quem não tinha. Então, mesmo aquelas pessoas que fossem escravos, que fossem comprados ou que fossem estrangeiros, se quisesse participar, se quisesse fazer parte do povo judeu, eles tinham que passar por esse processo da circuncisão. Se não fizesse isso, eles não tinham o direito de ser filhos de Deus como era naquela época. Então os israelitas, eles levaram tão a sério a aliança que os judeus recusaram-se até mesmo a comer como incircuncisos. Nós podemos conferir isso lá em Atos 11:13. Como ocorreu com Pedro, né, naquele episódio em que ele foi chamado para ir à casa de Cornélio, um gentio, e depois foi duramente questionado pelos judaizantes em Jerusalém. O terceiro ponto fala sobre a circuncisão do coração. A circuncisão do coração. O apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mão humana. Aqui é importante mencionar que a circuncisão era apenas um sinal de identificação de que aquela pessoa estaria inclusa na promessa que Deus havia feito a Abraão. Mas vale lembrar que apenas a circuncisão não era garantia de que a pessoa receberia as bênçãos prometidas, pois além do sinal, essa pessoa deveria obedecer aos mandamentos de Deus. Leiamos Deuteronômio 28, 1 e 2, que vai nos dizer: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre a ti e alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Outro versículo também que trata desse assunto é Romanos 2:25. Depois vocês podem conferir aí na casa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Concluímos então, amados, que apenas estar circuncidado não era garantia de ser participante das bênçãos prometidas. Da mesma forma, nós podemos ver hoje, nós sabemos, né, já estudamos em outras lições, que nós fazemos parte de uma igreja eleita, né, que foi eleita por Deus desde a fundação do século, né, mesmo antes dele fundar a terra, mesmo antes dele nos criar, ele já nos elegeu. Mas o fato de sermos eleitos, para fazer parte dessa eleição, para nós não perdermos essa eleição, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser pessoas realmente de Deus. Então, os judeus naquela época, o fato deles terem sido circuncidados não queriam dizer que todos eles estavam participando das promessas. Quem estava participando dessas promessas? Somente aqueles que estavam obedecendo à lei. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é de coração, cujo valor não provém dos homens, mas de Deus. Está lá em Romanos 2:29. O melhor versículo que expressa essa questão da circuncisão para nós, na Nova Aliança, podemos encontrar em Colossenses 2:11. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Assim, amados, com a circuncisão feita por mãos humanas, remove a carne. A circuncisão espiritual remove o domínio da carne da nossa vida, ou seja, não somos mais dominados pela natureza humana, ou seja, pelos desejos da carne. Assim, em Cristo, o sinal de que pertence a Deus não é
a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6:15 diz assim: é justamente ser uma nova criatura, é ter passado pelo processo do nascimento, quando recebemos o dom do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus por isso. O quarto ponto vai dizer o seguinte: a circuncisão na nova aliança. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo a nova aliança. Essa nova aliança, Deus fez com que a igreja, através do seu sangue, essa nova aliança foi feita através de Deus, né? Foi feita por Deus, né? Foi projetada por Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, né? Nós já sabemos que nossa salvação, ela só é feita por intermédio de Jesus Cristo, né? Porque o Antigo Testamento, ele foi feito selado com sangue dos animais, né? Nós já sabemos que tinha todos aqueles sacrifícios, né? E o Antigo Testamento, ele veio por meio do intermédio de Moisés. Mas o Novo Testamento, ele foi feito por Jesus Cristo, selado com seu próprio sangue no Calvário. Aleluia. Glória a Deus por isso. Hoje, não precisamos mais participar dessa cerimônia religiosa, que é esse caso, esse processo da circuncisão. Tanto o homem quanto a mulher, quando se converte ao Senhor Jesus, eles têm o seu coração circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, é o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Que privilégio nós temos, né, irmãos? Através da regeneração e do novo nascimento. Aleluia. Agora, vamos dar continuidade com o segundo ponto. Estranhos ao conceito da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao conceito da promessa. Aqui é importante pontuarmos que os efésios eram adoradores da deusa Ártemis e certamente não tinham conhecimento do Deus de Israel, muito menos das alianças e promessas feitas dos filhos de Israel. Nosso primeiro ponto aqui do segundo vai dizer o seguinte: uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, viviam sem Cristo. O que é paganismo? O paganismo pode ser definido como a adoração à natureza e também como prática religiosa politeística, ou seja, adoração a vários deuses. Então, os gentios, né, como era chamado naquela época, os gentios, não é que eles não adoravam a Deus, ele não adorava o Deus verdadeiro. Por que ele não adorava o Deus verdadeiro? Porque eles não conheciam esse Deus. Mas eles adoravam outros deuses que não lhe traziam nenhuma salvação. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Você pode conferir lá em João 4:22. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Está lá em Hebreus 8:8, capítulo 8, versículo 8 até o 10. Ou seja, eles não esperavam o Messias. Eles nem tinham conhecimento de quem era esse Messias. Os gentios viviam uma vida sem Cristo. Essa era a nossa condição. Hoje, eu e você, que somos convertidos a Cristo, nós éramos gentios. E hoje nós somos igreja. Porque Deus uniu gentios e judeus e formou a igreja. Pelo fato de Israel ter falhado em apresentar o Deus verdadeiro às outras nações, o conhecimento dos termos da aliança que Deus havia feito com Abraão ficara restrito ao povo judeu, juntamente com a promessa da vinda do Messias. Outro ponto a ser mencionado é a questão da religiosidade dos gentios. Religiosidade sem conhecimento leva à idolatria e ao fanatismo.
Ponto 2. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Vocês podem conferir em Romanos 9 e 4. Leiamos. Romanos 9, 3 e 5. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. O domínio da liturgia para poder se relacionar com o Deus verdadeiro era exclusivo dos filhos de Israel. As outras nações estavam excluídas dessa possibilidade. A constatação era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Gênesis 17, 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mateus 22, 32. Precisamos também enfatizar novamente que o propósito de Deus para Israel não era apenas separá-lo para si e abençoá-lo, mas que eles deveriam apresentar o Todo-Poderoso às outras nações, para dar-lhe a oportunidade de também se converter ao judaísmo. Ao invés de Israel apresentar seu Deus para as outras nações, acabou por trocar o Todo-Poderoso por práticas idolatras e abomináveis. Então, quando Deus ele escolheu a Israel, não quer dizer que Deus ele amava mais Israel. Não quer dizer que Deus só amava Israel. Quando Deus escolheu Israel, ele queria que ele fosse referência, que ele fosse destaque para as outras nações. E ele queria que o povo de Israel pregasse a palavra e apresentasse o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, também para as outras nações. Da mesma forma que hoje, nós temos a tarefa de anunciar o Evangelho a todo mundo. Essa função antes era para o povo de Israel, mas eles falharam terrivelmente e deixaram de adorar a Deus e passaram a praticar coisas até pior do que os próprios gentios que não tinham conhecimento desse Deus tão maravilhoso. Os gentios acreditavam em deuses. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Só que eram deuses pagãos. Não tinha salvação para eles, porque esses deuses eram falsos. Mas por que eles viviam assim? Porque eles não esperavam o Messias. Eles nem tinham conhecimento de quem era esse Messias. Os gentios viviam uma vida sem Cristo. Essa era a nossa condição. Hoje, eu e você, que somos convertidos a Cristo, nós éramos gentios e hoje nós somos a igreja, porque Deus uniu gentios e judeus e formou a igreja. Essa foi a salvação oferecida por Deus aos gentios, um mérito que foi revelado através da igreja de Cristo. Aleluia. O terceiro ponto vai falar o seguinte: alienados aos pactos das promessas. Olha que condição terrível nós vivíamos. Nós éramos alienados das promessas. Os gentios não tinham parte de nenhuma promessa que Deus tinha feito a Israel. E sabemos que eram muitas promessas. Os gentios eram ignorantes espirituais. Eles desconheciam as muitas promessas de Deus feitas a Israel acerca da vinda do Messias prometido.
A vida do Salvador foi prometido por Deus no Jardim do Éden. Em Abraão, deu-se o início à nação que o receberia. Em Moisés se deu a revelação de lei de Deus. Da linhagem de Davi viria aquele que seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A graça de Deus foi tão grande que povos, nações, tribos e línguas de todos os cantos e eras têm se rendido ao senhorio de Jesus no decorrer da história. Por sua misericórdia, né? por sua graça, né? Deus, ele não tem permitido que nós continuemos separados, né? Da comunidade de Israel. Agora, tanto o povo judeu como os gentios faz parte do povo escolhido por Deus. Hoje. O último ponto da nossa lição, né? Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passava a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. O nosso primeiro ponto do terceiro ponto, desprovido de esperança. Desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Está lá em Samuel 13 e Jeremias 17:7. O desconhecimento de Deus verdadeiro impede que alguém deposite sua confiança nele, o que é óbvio, né? Leiamos Romanos 10 e 14. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Podemos afirmar, amados irmãos, que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Atos 17, 18 e 32. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Não todos os efésios, mas uma parte considerável, não cria na ressurreição dos mortos, conforme Atos 17, 32. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Quem não crê em vida após a morte é alguém sem esperança, pois é dominado por pensamentos terrenos e vive apenas para satisfazer os desejos carnais. Sem Deus no mundo, né? A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. 1 Coríntios 8, 4 e Gálatas 4 e 8. Os efésios não eram ateus, o contrário, eles criam na existência de vários deuses e procuravam agradar-lhe através de rituais, sacrifícios humanos, oferendas, cultos macabros, cercados de orgias sexuais. Por mais sinceros e religiosos que fossem, eles desconheciam o verdadeiro Deus. Consequentemente, a adoração que prestavam era direcionada a espíritos enganadores, a saber, né, os demônios. Pois os gentios andavam cegos e errantes. O que lhes aguardava, infelizmente, era a perdição eterna. Mas Deus se compadeceu deles ao revelar o seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus, né, nós sabemos que Deus, ele por sua misericórdia, sabendo que se Jesus não tivesse vindo para cá para a terra e tivesse morrido por nós, todos nós que éramos gentios antigamente, estaríamos perdidos para a condenação eterna. Mas por sua misericórdia, por sua graça, Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo, nos reconciliou com Ele. E agora nós temos essa esperança de um dia morar no céu de glória, juntamente com o nosso Pai, juntamente com o nosso querido Jesus. A realidade é que os efésios não conheciam o Deus verdadeiro, conforme já mencionamos. Apenas o Todo-Poderoso, que é nele que podemos depositar nossa esperança, pois ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.
Então, se Deus lhe fez alguma promessa, não se preocupe, pois Ele vai cumprir. Às vezes nós achamos que está demorando, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas se Deus cumpriu, mas se Deus prometeu, pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez. É só você ter paciência, confiar nele e aguardar que no tempo dele, Ele vai cumprir as promessas que Ele te prometeu. Apenas o Evangelho de Cristo Jesus tem poder para libertar o homem da escravidão, da idolatria e da ignorância espiritual. Os Efésios estavam longe de Deus, ou seja, não tinham nenhum tipo de aliança com Ele. Resumindo, os Efésios estavam perdidos. E quero encerrar essa lição, citando João 8,32, que nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o João 8,36 vai nos dizer o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que eu e você possamos glorificar o Senhor, que pertencemos por bondade e por misericórdia, graça e favor imerecido ao povo que pode dizer que é liberto em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma lição. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Espero que você tenha compreendido. A lição hoje era um assunto falando só sobre a condição, como nós éramos antes de termos Deus, antes de termos aceitado Jesus, Pedimos a Deus que as pessoas que ainda não aceitaram, que elas também tenham esse encontro verdadeiro com Cristo, da mesma forma que nós tivemos, que outras pessoas também sejam alcançadas pela misericórdia de Deus, pois sabemos que quem vive lá no mundo está cego, ele está cego, ele não é participante das bênçãos de Deus, Quando a pessoa não aceitou Jesus, é como se ele estivesse cego. Ele não sabe das promessas, ele não conhece esse Deus que nós conhecemos e ele não participa dessas promessas. E para os gentios aceitar a Jesus, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos fazer o que Deus mandou nós fazer, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então, amados, vamos fazer o ID de Jesus, vamos pregar a palavra dele, vamos fazer com que outras pessoas sejam alcançadas também, pois esse Deus tão maravilhoso, ele não morreu só por nós, ele morreu foi por toda a humanidade. E como nós já falamos em outras aulas, as aulas que anteveram a essa, que Deus, o plano dele, o desejo do coração dele é que todos sejam salvos. E para que todos sejam salvos, nós precisamos pregar, levar esse evangelho de salvação para a humanidade. Agradeço a todos que permaneceram comigo até o final da aula. Vamos orar por nossas vidas, continue nos protegendo e nos guardando de todo mal. Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradeço, Senhor amado, por mais essa oportunidade. Senhor, te apresento todas as pessoas, Senhor, que vão ouvir esse áudio, que estão ouvindo esse áudio, meu Pai amado, que Tu possa abençoar, que Tu possa proteger, Senhor, que Tu possa, Senhor, trabalhar em suas vidas, meu Pai amado, que elas possam ser transformadas pela Tua palavra. Senhor, guarda as Tuas palavras em nossos corações, que nós possamos viver por elas, Senhor amado. Permanece conosco. Te apresentamos também, Senhor, nossa cidade, meu Pai amado. Te apresentamos nosso município, Senhor. Te apresentamos nosso estado, te apresentamos o nosso país. Te apresentamos o mundo, Senhor, nesse momento, Senhor, tão difícil, Senhor, onde as pessoas estão atormentadas, Senhor, onde as pessoas estão com medo, meu Pai amado. Mas Tu é a salvação para todas as almas. Tu, Senhor, é a salvação para todos os nossos problemas. Então fica conosco, Jesus, nos abençoa, nos protege, nos livra das enfermidades, Senhor, e permanece conosco até a Tua vinda. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.